Então, vamos lá, gente. Vou passar para vocês o passo a passo para emitir o boleto da cobrança diretiva. Estão me ouvindo bem? Eu vou iniciar dizendo que é uma cobrança diretiva. Esse nome ele é usado apenas pelo HSBC. É uma cobrança que o banco disponibiliza para os clientes, que ele pode emitir o boleto, o próprio cliente, anexar a nota fiscal e despachar. Esse boleto ele é registrado no banco e aí os demais procedimentos são feitos por aqui, pelo conta a receber. Então, eu vou passar para vocês um passo a passo para como emitir o boleto bancário. Vamos lá. Vocês, acessando o fluxo, que já está aqui na tela, nós vamos entrar na tela lançamentos e lançamentos. Vou fazer bem devagarinho, tá? E vou ler o copy para vocês, que vocês vão receber isso aqui depois. E vão acompanhando. Então, você vai acessar o RM Fluxo e clicar em lançamentos, como eu acabei de fazer. Ao clicar em lançamentos, aparecerá a tela filtro de lançamentos, onde devemos acessar o lançamento criado após a emissão da nota fiscal. Após. A seleção do filtro deverá ser pelo número da nota fiscal, que corresponde aos 6 números dela e mais os 2 dígitos, que indicam a parcela, 01, 02, 03, tá? E como vai ser feito o filtro? O filtro aqui, consulta, o filtro deverá ser criado conforme a tela abaixo, e vocês vão receber isso aqui. Então, vamos lá. Eu já fiz o meu filtro aqui. Tá? Então, nesse filtro, ele tem o número do documento, ele tem o apagar ou receber, que no caso é receber, e o status dele, que ele está em aberto. Na tela de lançamento, clicar 2 vezes no lançamento, será gerado um boleto e salvar conforme as indicações abaixo. Tem que botar o número do documento aqui, né? Estou pegando um exemplo aqui de um cliente, ele é chato pra caramba. O filtro, Rosane, vai ser sempre pelo número do documento. Número do documento. Ó, o filtro vai ser sempre pelo número do documento, hein, gente? Tá bom. Tá? Isso depois a gente pode até explicar separadamente. Então, está aqui o título. Nós vamos, na tela, clicar 2 vezes no lançamento. Vamos clicar aqui 2 vezes. Está aqui o título, ó. Clica em qualquer lugar que ele aparece. É a Petrofácil. De fácil, ela não tem muita coisa. Então, vamos lá. Após a alteração, selecionar o lançamento e clicar em processo, boleto e fusão de boleto. Primeiro, tem que alterar o conta-caixa. Ah, desculpa, gente. Eu tenho que ir aqui na aba de valores. Na aba de valores, o título, por ser da Betunel, eu tenho que alterar o conta-caixa e o convênio. O conta-caixa aqui, da Betunel, é o 39921, que eu vou alterar agora, ó.
2 vezes que ele vai aparecer lá. O convênio é 165. Sempre. Fica 2 vezes aqui que ele vai, tá? Já até foi. Aí você vai salvar. Ok. Após essas alterações, vamos selecionar o processo aqui em cima, tá vendo? Ó, processos. Não é? Seleciona aqui, ó. Me esqueci um detalhe. Seleciona aqui o título, tá? Aqui no cantinho. Dá um clique aqui e vai em processo, boleto. Aqui. Inclusão de boleto. Aqui, ó, logo em seguida. Aí você vai simplesmente aqui em clicar avançar. Aqui que é o detalhe. A gente vai tentar até fazer um default nessa parte aqui. Sempre tem que ser um boleto para cada lançamento. Se aparecer aqui embaixo, vocês têm que marcar aqui em cima. Um boleto para cada lançamento, tá? E vai clicar em avançar. O tipo de cobrança, tá vendo aqui embaixo? Você vai clicar aqui, é sempre cobrança. Eu também vou tentar botar em default aqui. Se não houver como, sempre colocando cobrança, o tipo de cobrança. Avançar, tá vendo? Avançar. E executar. Mas daí que a gente tinha feito mais cedo. Tem que pegar um outro, então, né? Não precisa, porque depois de executar é fechado. Aqui não é porque a gente já fez, tá? Então, é até uma demonstração de que se você for fazer 2 vezes, ele não vai aceitar. Não tem problema ficar assim. Fechado. Após a finalização dessa inclusão de boleto, o sistema irá gerar automaticamente um ID. Aqui, ó, ID do boleto, tá vendo? Para o lançamento, e este deverá ser utilizado para consulta e geração do código de barras e emissão do boleto na tela boleto, que eu vou explicar agora. Então, tá aqui o ID desse tipo. Vamos copiar, ó. Aí não precisa vocês se preocuparem em escrever. Fechado. Agora nós vamos entrar. O boleto. Selecionar o filtro pelo número do item boleto. O que eu copiei lá, eu vou colar. Ok. Agora eu vou gerar o código de barras. Eu venho aqui em processos. Seleciona. Desculpa, estou falhando aqui. Seleciona, senão ele não aceita. Processos. Geração do código de barra. Vai dar um erro aqui também, porque a gente já gerou. Tá vendo? Porque a gente já gerou. Após isso aqui, mas daí eu vou ter que fazer. Vou passar isso aqui para eles, né? Vai visualizar. Tá. Não está gerando porque eu já gerei um boleto aqui, tá?
após essa atualização, o que vai acontecer é o seguinte: esses dois campos, código de barras e linha digitável, vão ser preenchidos. Aqui, ó, código de barra e linha digitável. Agora a gente pode imprimir. Eu vou imprimir para vocês. Ele já gerou aqui o boleto. Tá vendo aqui? Quando aparece código de barra e linha digitável, ele já gerou o boleto. E agora a gente vai imprimir. Processos. Vamos ver. Tá, processo. Relatórios. Vou imprimir o boleto. Processos, relatórios e impressão de boleto. Aqui eu posso visualizar ou imprimir direto. Eu tenho a função de sempre visualizar. Aqui vocês vão buscar o relatório 9901. Vou digitar direto. Ok? HSBC validado. Ok. Espera um pouco. Aqui está o boleto. Aqui você visualiza o boleto. Daqui você vai e imprime. Imprimiu, anexou a nota fiscal, despachou o caminhão. O detalhe da gente incluir os boletos na nota fiscal tem algumas situações. A gente vai usar esse tipo de boleto de imediato com os títulos que possuem prazo de 2 a 15 dias. Por que esse prazo? Porque, normalmente, quando é a cobrança que o banco faz, emite o boleto, dificilmente o cliente consegue receber a tempo, antes do vencimento, o boleto. Então, ele fica me cobrando, me pedindo aqui, diariamente, manda um boleto, manda um boleto, manda um boleto. Aí eu mando a segunda via. Então, eles recebendo com a nota fiscal, não vai ter mais motivo de me solicitar por e-mail. Né? Prazo maior que 15 dias. Prazo maior pode ter, sim. Tem clientes que realmente querem um boleto. Aí a gente vai selecionando. Porque se a gente abrir para todos de uma vez, acho que vai ficar um pouco confuso, um pouco demorado o processo. Mas a gente vai avançando à medida que o cliente pedir. Tem clientes que faz questão de ter o boleto na nota fiscal. Isso o VIA vai acompanhando, né? Ele vai acompanhando nessa informação. Agora, só finalizando, os clientes que têm venda à vista antecipada ou à vista com tolerância, esses não poderão receber boleto, tá? Porque o aviso antecipado, a gente já tem que confirmar o crédito. Só libera depois que o crédito é confirmado. Desculpa. E o aviso com tolerância, aí vai depender, vai ter que cobrar os encargos do período. Então, não tem boleto neste momento. A gente pode até estudar isso lá na frente. E se precisar cancelar um boleto, emitir o boleto errado, a nota foi cancelada. Aí vocês vão solicitar o cancelamento por conta a receber. Porque no momento que gerou, a gente pode ter mandado um arquivo para o banco. E aí a gente vai ter que fazer um outro procedimento junto ao banco. Tá? Então, esse passo a passo. Qualquer dificuldade, estamos à disposição. O cancelamento dos boletos é só via contas a receber, então vocês vão ter que enviar um e-mail para contas a receber, né, em qualquer erro. Tem esse ponto de que são clientes de 2 a 15 dias, né, de vencimento. Não vão ser todos os clientes que a gente vai fazer isso. A Rosane está fazendo um levantamento. Eu vou passar para eles a lista. Tá, a Rosane vai passar para vocês a lista dos principais clientes que reclamam o boleto. Porque, como vocês viram, é um procedimento um pouco mais demorado. Então, se a gente fosse fazer para todos os clientes, isso ia impactar o tempo de faturamento. Porque a gente vem tentando reduzir o tempo de faturamento. Né? Então, ela vai passar a listagem dos clientes que esse procedimento vai ser necessário.
Qualquer cliente novo que passe a existir, eu peço que vocês me informe a Rosane, para a gente inserir nessa lista. E pode ser que lá na frente, pode ser uma gente que está fazendo estudo junto a todos, de melhorar esse procedimento aí. Então, não significa que vai ficar muito tempo com isso aqui. A ideia é diminuir mesmo o trabalho e apertar menos botões, né? Mas é isso, é uma ferramenta boa, os clientes realmente precisam, a gente estava buscando isso, e acreditamos que teremos um sucesso nisso aí. Agora eu queria abrir para dúvidas aí, uns 10 minutos, 5, 10 minutos. Quem quiser ligar aqui no 6646, a gente vai dar uma aguardada aqui. Deixa eu terminar. A ideia é começar a partir da segunda-feira que vem. Betunel. HF, Açu e Provitec, pode ser que já estejam funcionando. Eu falei com o gerente hoje, ele disse que está aguardando a central deles, que é em Curitiba, retornar com esse ok deles, né? Mas ele disse até que eu podia fazer um teste. Pode ser que eu consiga fazer um teste aqui na produção, e aí na segunda-feira a gente já começar a utilizar esse procedimento. Então, aos poucos, a gente vai caminhando e implantando. Inicialmente com HF Betunel. Betunel, HF Açu e Provitec. Tá? Se tiver algum problema, eu vou dizer para vocês aguardarem até eu finalizar com o banco. Mas isso não deve demorar. Mas e a Coal? Coal ainda não, nem a Greta. Coal ainda não, porque já está finalizando lá os lançamentos. Mas, assim, para avançar, isso é uma experiência nova, somente para mim, da Betunel, e a gente vai melhorando o processo, incluindo as demais empresas também. E sentindo como os clientes vão reagir, que eu acredito que eles vão receber bem esse nosso trabalho. Perguntas? Ué, a Liliane Nogueira está me dizendo que não recebeu o link. Será que ela tem horário de verão? E a Tássia de Montenegro. A Tássia já mandou para ela, mas o pessoal lá embaixo estava respondendo o pessoal também. Lá o Guilherme, o Rodrigo, o pessoal estava ligando para eles e eles estavam encaminhando. Leão Canoas e Montenegro não receberam o link. Não sei se só chegou para mim. Tá, chegou atrasado, né? 11 horas. Na internet é ótimo. Esquece. Acho que eles já devem estar conectados. Não sei. Vou chamar ali. Nós iremos encaminhar esse POP aqui para vocês via... Não, ele está filmando. Nós iremos encaminhar esse... Nós iremos encaminhar esse POP para vocês via e-mail. E daqui vocês poderão ligar para a gente para tirar algumas dúvidas que vocês tenham a ter. Agora foi melhor, né? Eu preciso assim, né? Se estiver caindo na rua. Bom, acho que é isso, né? Ninguém ligou. Então, tá tudo compreendido, mas não tem problema. Eu acho o seguinte, é na prática que as dúvidas vêm, né? Se vocês tiverem dúvida, basta ligar para a Virgínia ou para mim e a gente tira na hora, tá bom? Vamos começar, então, na segunda-feira? Vou mandar um e-mail para vocês, junto com a Mariana, e a gente vai começar a produzir na próxima segunda-feira, que a gente já dá um corte. A partir de fevereiro, já iniciamos esse trabalho. Ok?